Agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, e a gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualiza pra gente, meu querido, o que vem por aí hoje, o que tá nessa agenda aí da Rosa Riscala. Muito bom dia pra você. É uma semana curta, Theo, eu gostaria de dizer pra você que tem uma quarta-feira na minha segunda. Eu não sei pra você, mas na minha tá mais ou menos assim, hein? Pois é, Débora, bom dia. Semana curta, mas Pois é, agitada, né? muito. E a semana já começa aí com mais um capítulo da sua novela preferida, né? O IOF, né? A Câmara vai votar hoje, né, um requerimento aí para votação de urgência do projeto de decreto legislativo, um PDL, que visa aí derrubar as medidas alternativas ao aumento do IOF que foram apresentadas pelo governo na semana passada. No último sábado, aí, o presidente Lula se encontrou pessoalmente para tentar negociar aí com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a secretária de Relações Institucionais, né, a ministra Gleisi Hoffmann, esse encontro aconteceu lá no Alvorada. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, não participou nessa reunião. E o objetivo, evidentemente, foi tentar evitar essa votação de hoje. Mota disse a Lula que os parlamentares têm reclamado da demora do governo na execução das emendas parlamentares. O Lula prometeu liberar essas emendas que estão atrasadas e a ministra Gleisi acrescentou que o pagamento de parte desses valores vai ser feito de forma imediata, né? Vale lembrar que a gente está em semana de festa junina, principalmente a bancada nordestina aí aproveita essa época do ano para encontrar sua base eleitoral. E claro, os deputados não querem chegar lá de mãos abanando, né? Eles precisam apresentar aí algumas emendas no bolso para mostrar serviço e agradar a sua base eleitoral. Mas voltando a Brasília, a semana também vai ser mais curta por lá, devido ao feriado do Corpus Christi, né? E por isso a votação do pedido de urgência deve acontecer mesmo hoje, sem tempo aí para que o governo possa tentar ampliar o diálogo com a Câmara e os líderes partidários. Porém, no melhor cenário, apenas o requerimento de urgência deve ser votado hoje, né? Sem que a Câmara avance no chamado mérito, ou seja, avance na votação do projeto propriamente dito, o que levaria aí à derrubada imediata da medida provisória com as alternativas ao IOF. De toda forma, é importante a gente prestar atenção qual vai ser o placar dessa votação de hoje para ter ideia aí do tamanho da tensão política que o governo está enfrentando nesse momento, Débora. Pois é, a gente vai seguir acompanhando por aqui também, Theo. E olha, lá fora a gente tem tanto esse aumento dessas tensões, esse conflito no Oriente Médio, chegando aí ao quarto dia consecutivo, enquanto a gente também tem encontro do G7 ocorrendo, com guerra tarifária, né, no radar, agora com Israel e Irã se enfrentando nesse conflito. O que, que a gente pode esperar desse encontro do G7, que vai ter a presença, né, de Donald Trump, que já foi para lá, para o Canadá? Exatamente, né? A reunião aí de cúpula dos 7 países mais ricos do mundo está acontecendo no Canadá. Terá outros países de fora do grupo convidados, inclusive o Brasil, além Brasil. de Austrália, Coreia do Sul, México, Índia e Ucrânia, né? O encontro acontece num momento político bastante, geopolítico, né? Bastante delicado, né? Essa escalada do conflito entre Israel e o Irã. E o Donald Trump, efetivamente, é o único líder aí com uma influência real sobre o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, né? O fim de semana foi de intensos ataques de ambos os lados, sem nenhum sinal de trégua, que leva aí a duas grandes preocupações sobre quais podem ser os efeitos imediatos na evolução desse conflito. A primeira delas é a possibilidade do Irã fechar a passagem marítima do Estreito de Hormuz, aí, que traria impactos especialmente sobre o mercado de petróleo. E a outra grande preocupação é que os Estados Unidos entrem formalmente nessa guerra. Israel já solicitou ao governo americano que participe da ofensiva para eliminar o programa nuclear de Teherã. Ontem o Trump não descartou essa possibilidade, né? Ao mesmo tempo, o presidente americano disse aos repórteres lá na Casa Branca que há uma grande chance aí de um acordo entre Israel e Irã. Outra guerra que também deve merecer muita atenção nessa cúpula do G7 é a comercial, né? Não tem jeito, promovida pelo Trump desde o início do seu governo. E nessa entrevista que ele deu ontem na Casa Branca, o Trump afirmou que a sua expectativa é que acordos comerciais sejam fechados aí durante a cúpula. Faltando aí menos de um mês para o fim da trégua de 90 dias das chamadas tarifas recíprocas, certamente esse será um tema dominante na reunião. Lembrando que até agora o único país relevante que fechou acordo com Trump foi o Reino Unido, né? A China ainda está em conversas preliminares, mas há uma expectativa de avanço nas negociações com o Japão e o Canadá durante a cúpula. A União Europeia também vai participar dessas reuniões, embora não seja um membro oficial do G7. Lembrando que o prazo dado pelo Trump aí
para a conclusão das negociações comerciais está chegando perto do fim, né? 9 de julho está logo ali, Débora. Exatamente, está muito próximo, Theo, e a gente também segue de olho nisso, o mercado também precificando já. Bom, fora a guerra comercial, conflito no Oriente Médio, a gente tem uma agenda bem apertada, agenda econômica aí bastante movimentada, pesada essa semana. Tem Fed, tem Copom, tem BCBR, tem uma danação de coisa e com dias a menos aqui no Brasil, né, Theo? Então vamos lá, quais são as expectativas do mercado para essa decisão de política monetária que estão aí para poder ocorrer na quarta-feira? É semana de super quarta, Pois né? O é. Copom se reunirá sem um cenário muito claro da política fiscal, né? Já que o decreto do IOF está aí na berlinda. Diante desse cenário de incerteza, o Banco Central poderá optar aí por um ajuste adicional da Selic em 0,25 ponto percentual, o que levaria os juros para 15% ao ano. Mas essa não é uma avaliação consensual no mercado, né? De 48 instituições financeiras que foram consultadas pelo broadcast, 27 casas, melhor dizendo, ainda esperam estabilidade na Selic em 14,75% ao ano, enquanto 21 esperam aposta aí de uma alta residual de 0,25 ponto percentual na quarta-feira. Os economistas mais conservadores argumentam aí que a inflação, principalmente de serviços, né, e subjacentes, continua rodando em patamar muito elevado. Já os mais otimistas destacam que os efeitos defasados da política monetária ainda devem aparecer. Já nos Estados Unidos, o Fed deve manter o juro por lá entre 4,25% e 4,5% ao ano. A expectativa fica para a divulgação das projeções econômicas atualizadas do Fed e para a entrevista que o Jerome Powell vai dar logo após a decisão. Poderá, evidentemente, confirmar aí as apostas dos investidores e que ainda possa acontecer dois ou até três cortes de juros nos Estados Unidos neste ano. Ora, Copom e Fed, semana vai ser carregada aí de decisões de política monetária mundo afora, né? Na madrugada de terça-feira, a gente tem o Banco do Japão, que deve manter os juros por lá em 0,5% ao ano. Uhum. Na quinta-feira, tem o Banco da Inglaterra, o BOE, que deve deixar a taxa em 4,25%. E o Banco Central da Turquia também deve anunciar a manutenção dos seus juros num patamar fantástico de 44,5% ao ano. Na quinta-feira à noite ainda tem decisão de política monetária na China, também expectativa de manutenção dos juros por lá. E a agenda de indicadores, a China já divulgou ontem à noite aí a sua produção industrial, que desacelerou de 6,1% em abril para 5,8% em maio na comparação anual, levemente abaixo da expectativa do mercado, que era de uma alta de 5,9% e marcando aí um crescimento mais lento da produção chinesa desde novembro do ano passado. Também saiu por lá o dado de vendas no varejo. O indicador surpreendeu aí ao subir de 5,1% em abril para 6,4% em maio, bem acima da previsão do mercado, que era de uma alta de 4,3%. Foi o avanço mais rápido aí registrado pelo indicador desde dezembro de 2023. Hoje, aqui no Brasil, temos o dado do IBCBR de abril, que sai daqui a pouco, às 9 da manhã, e deve avançar para deve ter uma alta de 0,1% em abril, depois de marcar 0,8% em março. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, sai o índice de atividade industrial Empire State de junho, né, que é medido pelo Fed de Nova York. Previsão aí de leve melhora, mas ainda negativa em 5,5 em junho, depois de marcar número negativo de 9,2 em maio. E amanhã saem as vendas no varejo, a produção industrial lá nos Estados Unidos de maio, e o índice ZIL de expectativas na Alemanha. Na quarta-feira, além de ser a super quarta, tem dados de inflação na zona do euro. E na quinta-feira é feriado aqui no Brasil com Corpus Christi e também vai ser feriado nos Estados Unidos. Lá a gente tem Uhum. o Juneteenth, né, que deixa os mercados fechados em Nova York, e aqui a gente também vai estar com a bolsa fechada por causa do Corpus Christi. Débora. Perfeito, vamos aguardar então todos esses dados a serem divulgados nessa semana mais curta e bastante movimentada, Theo, mas eu ainda encontro você por aqui amanhã. Um ótimo dia para você. Obrigada, meu querido. Tchau, até amanhã. Até